Olá, tudo bom? Como conectar resumo, introdução e considerações finais? O resumo, a introdução e as considerações finais de um trabalho acadêmico, seja monografia, seja um TCC, seja uma dissertação ou uma tese, elas existem de forma a contribuir com funções específicas. Na verdade, tudo isso tem um porquê de existência. Nós falamos do porquê da existência no vídeo da construção do pensamento crítico. Agora vamos falar do porquê da existência dessas situações. Às vezes, eu perco bastante tempo falando com vocês sobre esses conceitos, essa busca de compreensão, para que você possa, antes de tentar ficar desesperado para fazer o que alguém está falando, entender, parar, entender como funciona, para poder colocar as coisas no lugar certo. Dentro de um trabalho científico, cada lugarzinho desse, do resumo, da introdução, das considerações finais, eles existem por um determinado objetivo. Eles estão lá dentro das normas metodológicas, dentro da construção do pensamento sistemático, do trabalho sistemático, porque eles visam contribuir com alguma forma. Aonde eles têm que estar concatenados? O resumo, de maneira geral, ele vai apresentar até 350 palavras, dependendo de onde você vai publicar, ou dependendo do objetivo do resumo do seu trabalho, porque existem vários tipos de resumos, ele tem como objetivo trazer ao leitor, de maneira rápida, o que o seu trabalho fez. Então, ele vai trazer um determinado, um pouco do contexto, uma linha, 2 linhas no máximo, porque você tem só 350 palavras para falar tudo. Isso significa que você tem meia página, mais ou menos, para falar tudo que o seu trabalho fez. Você tem que explanar o problema, a pergunta norteadora que seu trabalho visou responder. Você tem que trazer o objetivo geral, objetivos específicos no resumo não precisa. Você tem que trazer a metodologia que você utilizou, os resultados e as principais considerações. Tudo isso de forma muito objetiva, muito diminuta, muito centralizada. Então, você percebe que você não vai ter tempo para rodeios, você vai ter que ser muito assertivo. Se você seguir esse processo, você vai trazer o objetivo, você vai trazer todo o resuminho do seu trabalho para que o seu leitor decida ou não se aquele material será útil. Muito tempo atrás, muito tempo não, na verdade, alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, poucos materiais eram disponíveis de forma aberta. Então, alguns anos a ciência no Brasil, quando ia pesquisar, por exemplo, o site da PubMed, encontrava no resumo as únicas informações que conseguiriam utilizar. Então, faziam os trabalhos, a construção teórica toda em cima dos resumos. Porque esses resumos, desta forma, eles trazem a concepção do trabalho, geral do trabalho, e eles contribuem para que o pesquisador possa escolher adotá-los ou não. Tá? Hoje em dia, graças à informação, graças ao nosso bom Deus, nós temos uma informação muito grande e muitos materiais já são disponíveis de maneira gratuita aqui para nós do Brasil. Embora algumas pessoas optem por pagar algumas bases de dados, eu diria que hoje não precisaria, porque nós temos ciência e conhecimento sendo produzido de forma gratuita, ok? Como eu estou fazendo esse vídeo para vocês e você vai acessar de forma gratuita. Então, você tem o resumo. A introdução, ela já é maior. A introdução, ela já é um espaço onde você vai deixar claro quais foram todos esses processos tratados, ou seja, qual é o contexto da sua pesquisa. Então, pessoal, olha, quanto de espaço tem que ter uma introdução? Depende do seu trabalho. Um artigo científico é realizado de uma forma, uma dissertação de outra forma, uma tese de outra forma. Então, isso tudo vai depender. Mas eu não quero falar de quantidade, vamos falar de qualidade de informação que tem que constar ali. Na introdução, eu tenho que trazer um contexto geral, eu tenho que trazer
dentro desse contexto geral, qual foi a pergunta norteadora? O que me levou àquele material? O que ele me levou a trabalhar como questão norteadora? Esse contexto me trouxe um problema. Dentro desse problema, eu tenho a questão-problema, que vai ser também a pergunta norteadora. Eu vou apresentar os objetivos. O objetivo, ele é o objetivo geral, que ele vai responder o meu problema. Então, ele não é criado aleatoriamente. O objetivo geral, ele vai responder o meu problema. E os objetivos específicos, basicamente, vão ser a base de argumentação para a construção dos meus capítulos. Então, eu vou ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ou tópico 1, 2 e 3, ou o caminho que eu construí para responder ou para percorrer o objetivo geral. Na introdução, alguns professores pedem que sinalize a metodologia. Então, depende. Se você está fazendo um artigo científico e o seu artigo ele é baseado em revisão bibliográfica, eu não acredito que seja necessário abrir um tópico para a metodologia. Você pode já sinalizar na própria introdução que você utilizou uma metodologia científica de revisão bibliográfica. Na verdade, o tópico de metodologia científica ele só vai ser aberto realmente quando exigido ou quando for um estudo que tem uma metodologia de uma complexidade maior que você precisa justificar, dizer como você traçou esses caminhos e os cuidados que você teve. Isso falando de artigo científico. Geralmente em dissertações, elas vão variar de acordo com as áreas de atuação. Então é outra coisa. Aí TCC e monografia depende da instituição, mas no artigo científico, o tópico metodologia científica, eu aconselho que só seja aberto caso tenha uma metodologia mais ampla, tá ok? Então, se você não tem uma metodologia ampla, você também vai trazer a metodologia que você utilizou na introdução de forma reduzida. E, por fim, você vai colocar os apontamentos de mais ou menos como funcionou o seu estudo. Isso vai na introdução. E aí você vai desenvolver todo o grosso do seu trabalho, seja dissertação, TCC, tese, artigo científico, vai ter aquele escopo que a gente chama de desenvolvimento. Então, lembre-se, o resumo geralmente se faz por último, que é com esses apontamentos gerais. Ou, para quem precisa qualificar, faz uma parte do resumo e considerações finais vai ficar para depois. A introdução tem que trazer essas informações que eu falei para vocês, aí você vai desenvolver o material e chega nas considerações finais. Considerações finais, elas vão responder se aquelas informações que você colocou lá na introdução foram atendidas. Ou seja, você tinha um problema. Qual é o critério geral que você utilizou ou quais são as percepções gerais que você utilizou ou chegou à conclusão ou chegou na compreensão de acordo com o problema que você tinha pré-estabelecido. Então meu problema era como educar, como realizar cursos de formação de professores através das ferramentas online. Então, você aplicou, o que você chegou de considerações finais? Levando em consideração o objetivo específico, você atingiu, não atingiu, quais foram as suas percepções? Levando em consideração cada objetivo geral, o que você chegou em consideração? E aí você vai fazer as suas considerações finais. Existem considerações finais que o autor resgata. O problema era esse, então dentro do problema eu fiz isso. O objetivo geral era esse, aconteceu isso. Aí vai tratando objetivo por objetivo. Então veja, é tudo muito sistematizado e muito com porquê. Então, nas considerações finais, você tem como objetivo principal, trazendo no escopo ali, a resposta para tudo aquilo que você traçou na introdução. Ou seja, tudo que você se propôs, você conseguiu fazer. Aí, nas considerações finais, você termina com duas coisas. Primeiro, limitações de estudo e proposições para estudo futuro. Ou seja, depois que você respondeu problema, objetivo geral, objetivos específicos, você vai colocar seus apontamentos. Essa metodologia que eu propus, ela foi adequada? Quais foram os desafios que você enfrentou? Nenhuma pesquisa é tão perfeita que não tenha que apresentar suas limitações. Ou seja, você poderia, se você fez uma amostra, você poderia abrir o campo de amostra? Se você fez pesquisa,
Você poderia ampliar essa pesquisa? Com essa confusão, seu tempo foi hábil? As respostas que você teve foi satisfatória? Então você tem que colocar as limitações que você encontrou nesse processo que você passou. E aí você vai colocar as proposições futuras, as indicações para desenvolvimento de estudo. Então, por exemplo, sugere-se que o estudo faça isso, que o estudo amplie a amostra, que o estudo considere essas variáveis ou não. O que isso vai trazer? Apontamentos. Lembra quando o professor fala, você tem que encontrar uma lacuna a ser preenchida, você tem que ter um artigo ou um material inédito e tal? É justamente aí que você vai encontrar as lacunas. Olha, encontrei um estudo bem interessante sobre determinado contexto, só que ele tem uma proposição de estudo futuro, eu acho que eu quero isso aqui. Eu acho que eu vou continuar esse estudo desenvolvendo isso. E você mesmo pode fazer, depois se você continuar mestrado, doutorado, você pode fazer de você mesmo ou deixar que outras pessoas desenvolvam para você. Eu espero ter ajudado a esclarecer melhor essas questões da delimitação, da concatenação entre resumo, introdução e considerações finais. E aproveito para terminar esse vídeo pedindo que você nos ajude deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo e deixando seus comentários. Um grande abraço!